Janeiro acabou e hoje eu conto um pouco sobre os livros que eu li nesse mês. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje a gente passa a régua em janeiro. Nesse mês eu terminei de ler 4 livros. O primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi o primeiro volume da Bíblia grega, traduzida pela Companhia das Letras, que contém os 4 evangelhos. A tradução é do Frederico Lourenço. Os 4 evangelhos foram muito mais leves de ler do que eu imaginava, muito mais interessantes de ler do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ser uma sensação ao ler eles quase que de estudo, mas não, eu ficava realmente ansioso por voltar a ler os evangelhos enquanto eu estava lendo eles. Uma parte deles eu li enquanto eu estava visitando a minha família e a da minha esposa, e eu lembro que eu estava fazendo as visitas e tudo mais, e eu ficava ansioso por chegar à noite e poder voltar a ler os evangelhos. Um dos motivos dessa fissura que eu senti lendo os evangelhos é que eu encontrei neles um aspecto que eu adoro encontrar em histórias, que é a sobreposição de vozes narrativas contando os mesmos fatos. Cada narrador de cada evangelho, mais do que ser uma voz passiva narrando objetivamente a vida de Jesus, é uma voz extremamente ativa, dando uma visão muito particular dos feitos e do ministério de Jesus. A diferença entre os evangelhos não são só os feitos que aparecem ali, mas cada um deles tem uma diferença de voz narrativa muito forte. O Evangelho de Lucas tem uma voz narrativa extremamente diferente do Evangelho de Mateus, que por sua vez tem uma voz narrativa absurdamente diferente do Evangelho de João. E eu achei isso extremamente interessante, é uma coisa que eu adoro encontrar em livros. Então isso me deixou muito fascinado pela leitura dos evangelhos. Eu pretendo me aprofundar nesse assunto no vídeo do projeto de leitura secular da Bíblia desse mês. Então, se esse é um tema no qual vocês se interessam, não percam o vídeo desse mês do projeto. E antes de passar para o próximo livro, eu queria só dizer que a tradução do Frederico Lourenço da Bíblia está espetacular. Essa é uma tradução direto do grego e não é tão fácil achar traduções de Bíblia direto da língua original no Brasil. Para dar exemplos de Bíblias que tem por aí com facilidade, a Jerusalém, por exemplo, é uma tradução indireta que vem do francês. A Bíblia do Peregrino também é uma tradução indireta, ela é uma tradução de uma Bíblia em espanhol. Então vejam, são mais ou menos igual aquela situação que tinha com as traduções russas no Brasil antigamente, que eram traduções indiretas, principalmente do francês. Então essa é uma opção de uma tradução direta do grego e excelente. Próximo livro, Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. Livrinho delicinha de ler, muito gostoso de ler e ao mesmo tempo com muita informação boa, muita qualidade. É um livro pensado para iniciantes, sem uma experiência prévia com análise literária. Isso quer dizer o quê? Que conforme os conceitos apareçam no livro, o Eagleton não vai exigir do leitor que ele já os conheça, que ele já conheça conceitos típicos da análise literária, mesmo os mais simples. Então, quando aparecer um conceito como texto literário, o Eagleton não vai exigir que você conheça as definições de texto literário, ele vai construir junto com o leitor as definições, vai aparecer um conceito como clichê. O Eagleton vai construir esse conceito simples como clichê junto com o leitor. Eu acho isso muito massa, sabe? Porque é um livro super inclusivo, que ele quer incluir as pessoas leigas que não estão em ambientes acadêmicos ou algum outro ambiente já de alguma forma intelectualmente elitizado, dentro do âmbito de talvez deixar a leitura dela mais qualificada. Mas ao mesmo tempo que o livro é feito, pensado para um público iniciante que não seja familiarizado com esses conceitos e tudo mais, o livro também é muito bom
para quem não é iniciante, porque é também uma leitura que suscita muitas discussões interessantes e proveitosas, mesmo para quem já conhece análise literária. E mesmo para quem já conhece, eu acho sempre muito legal, independente do que você estuda, seja análise literária, seja física quântica, não sei o que, você vê as suas bases sendo definidas novamente, porque às vezes você vê as bases sendo definidas de uma maneira que você não viu ainda, e isso te possibilita insights novos, etc. Pelo menos eu vejo assim. O livro, ele funciona numa via dupla que eu achei muito massa. Por um lado, ele dá ferramentas para o leitor conseguir qualificar melhor a leitura dele. Ele vai conseguir enriquecer melhor a leitura dele analisando os sons dos versos, por exemplo, ou analisando temas ao longo da narrativa. O livro faz isso, uma parte bem prática, digamos. Essa é uma via. Uma outra via, uma via menos prática, digamos, o livro, o Eagleton, ele suscita questões, suscita discussões para as quais ele não dá resposta, mas são questões que colocam o leitor para pensar a respeito de situações ou assuntos que todo mundo que gosta de livro, que gosta de histórias, gosta de pensar. E eu achei esses debates que aparecem no livro fascinantes. Debates, por exemplo, sobre quanto que podemos supor a respeito de um personagem além daquilo que o livro nos diz e muitos outros. Eu gostei muito do jeito que o livro se organiza ao longo dessas duas vias, indo de uma para outra sem se ancorar demais em nenhuma delas. Para mim, virou e aparentemente vai virar um livro, não que eu li, acabou, guardei, mas para ter meio à mão. Eu deixei ele ali no meu carrinho de livro, assim, que em geral ficam os livros que eu tô lendo ou que eu pretendo ler logo, e eu já consultei ele algumas vezes, desde que eu acabei de ler, já pus umas orelhas aqui em partes que eu acabei vendo que eu quero ler mais algumas vezes. Eu já pensei em tema de vídeo baseado em algumas discussõezinhas aqui que ele colocou. Então acho que vai acabar virando um livrinho de consulta, meu. Gostei demais mesmo. Já tem vídeo no canal sobre ele para quem quiser olhar. Próximo, enfim, um romance. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Uau, né? Publicado em 1881, mas nem parece. Eu tinha lido ele adolescente, eu reli agora, e não parece que é escrito em 1881 esse negócio. Agora que eu tenho as referências, que eu sei o que era escrito no século XIX, o que foi escrito no começo do século XX e no meio do século XX, sinceramente, isso aqui me parece mais um livro de meio do século XX, não sei, talvez até mais novo, e que resolveram fazer meio que um romance histórico que se passa na época do Império, sabe? De tão moderno que é esse livro, de tão avançado que ele é extremamente avançado para a época que ele foi escrito. O Machado estava muito à frente de tudo que estava sendo escrito no Brasil quando ele escreveu. É absurdo, assim, em vários sentidos, de técnica, de tema. Assim, é de cair o queixo mesmo. Você vai... O Elendel não pode ser. Pô, sério mesmo? Do que tratam Memórias Póstumas, né? Da vida e morte, ou melhor, da morte e vida de um sujeito boa vida, membro da elite patrimonialista do Império Brasileiro, a quem pouca coisa acontece enquanto está vivo e que também se esforça muito pouco para que algo aconteça. E é desse fiapo de gente que o Machado tira um dos indiscutivelmente melhores romances já escritos no mundo, assim, na literatura mundial. Cada linha do Memórias Póstumas
Desde a dedicatória lá para os vermes, não sei o quê. Cada linha é um antro de ambiguidade e cada frase pode querer dizer 2, 3, 4 coisas. O Brás Cubas, ele já começa a meter numa de que não liga para a vida e não sei o quê, mas ao mesmo tempo passa um livro inteiro tentando justificar a própria vida e tentando entender, talvez, a própria vida, se aquilo valeu ou não de algo. São sempre mentiras em cima de mentiras. E veja, eu não quero dizer mentiras em cima de mentiras como conta uma mentira e conta outra em seguida. Eu quero dizer mentiras em cima de mentiras como começa com uma mentira e aí dentro dessa mentira ele coloca outra. E aí, em cima dessa outra, no sentido de que as mentiras são englobadas umas pelas outras, é muito fácil você se perder e se deixar enredar. Eu acho que ele mesmo se deixa enredar, sabe? Quer dizer, eu tenho certeza que ele se deixa enredar, não acho? É um livro impressionante. Vou falar mais dele no vídeo da semana que vem. Não percam. Se você não é inscrito no canal ainda e gosta de Machado, então não deixe de se inscrever. E vamos para o último livro que eu li esse mês, que foi Dante, a biografia de Alessandro Barbero. Tudo que eu sabia sobre Dante é que ele nasceu no século XIII, morreu no século XIV e entre esses dois eventos escreveu a Divina Comédia. Então esse livro teve bastante novidade para mim. Agora, uma das novidades que eu não imaginava era que o meu pouco conhecimento não estava assim tão longe do conhecimento total que temos a respeito do Dante. Esse foi um livro que eu achei muito gostoso de ler, mas também é um livro bem difícil de ler e que talvez não agrade todos os públicos. A maioria das biografias funciona de um jeito quase como uma narrativa em que o protagonista é o biografado. Esse livro é um pouco diferente, porque existe muito pouco material a respeito do Dante. Sobraram muitos poucos documentos sobre o Dante. A gente sabe muito pouca coisa sobre o Dante. Então, o livro funciona menos como uma narrativa e mais como um jogo de detetive, uma descrição arqueológica sobre os documentos que existem e as especulações que são feitas a respeito desses documentos, como que essas poucas e incompletas peças são organizadas para tentar dar conta do máximo possível a respeito do que o Dante fez em vida. É um tipo de livro de que eu gosto muito. O livro tem os dois pés assim, pesquisa de documentos. Mas pessoas que peguem para ler esperando um livro com um aspecto um pouco mais narrativo podem ter uma quebra de expectativa e não gostar muito. Esses foram os livros que eu li nesse mês. E aí, gostaram? Já leram algum deles? Ficaram curiosos? Querem saber mais alguma coisa a respeito de algum? Tem alguma sugestão de leitura para me fazer? Comentem aí, não se reprimam. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!